E aí pessoal, boa noite, aqui quem fala é o Lucas. Hoje eu quero falar sobre alguns tópicos aqui, algumas coisas que tem no Windows desde a época do Windows 98, recursos muito poderosos que tem no Windows. É, eu não sou lá fã, eu sou mais fã de Linux, essas coisas, que quem me conhece sabe que eu gosto muito do universo do Linux, mas tem muita coisa boa no Windows desde muito tempo e a gente precisa falar sobre elas. E em especial, hoje eu quero falar sobre coisas muito é, que pessoas pouco falam sobre, como o caso do VBScript, do Microsoft JScript e de aplicações HTA principalmente. Então eu coloquei alguns tópicos aqui, eu escrevi num bloco de notas para a gente ir discutindo. É, e eu quero que a gente vá falando sobre cada um de cada vez aqui. Eu abri algumas páginas aqui para a gente estar falando sobre. Então, primeira coisa que eu quero falar sobre é o VB Script. O que é o VB Script? A Microsoft, desde a época do Windows 98, ela colocou algumas coisas. Eles planejaram o Windows de uma forma chamada Component Based Object Model, que é basicamente uma forma onde eles abrem como se fosse uma API do Windows, onde você pode consultar e pegar informações de lá e usar em diversas linguagens. E VBScript, é, VBScript, Microsoft JScript, que a gente vai falar depois, BatchScript e PowerShell são hoje quatro linguagens que estão nativas no Windows. Ou seja, você instalou o Windows 7, 8, 10 ou 11. Se instalar ele agora, você não precisa baixar nada. Ele vai vir com essas quatro linguagens chipadas por padrão no Windows. Então o que acontece? Você tem ali o poder do VBScript, você tem o poder do Microsoft JScript. O que é o JScript? O JScript é nada mais do que um dialeto de JavaScript da época do ECMAScript 3 que a Microsoft mantém ainda no Windows. Tá, mas pô, Lucas, é muito antigo o JScript e tal. Por que a gente usaria? Primeiro, ele é padrão em todos os Windows, como eu falei, e ele tem alguns objetos dentro dele, como de matemática, biblioteca de strings, biblioteca de date, ou seja, dá para você fazer algumas coisas, algumas rotinas com isso. Aí você tem o Batch Script, que nada mais é do que também uma linguagem de programação completa dentro do Windows, porque ele tem operador de sequência, operador de decisão, operador de repetição, dá para criar variável, dá para pegar input do usuário, dá para fazer um array ali primitivo nele, dá para você manipular strings, botar comandos, fazer repetição de um monte de coisa, etc. Então você tem uma linguagem de programação completa com Batch Script, querendo ou não, por mais limitado que seja. E de longe o que mais tem aí mais forte no Windows, né, de poder é sem dúvida o PowerShell. O PowerShell hoje, né, não se tem dúvida, ele é muito melhor do que Bash, por exemplo. Ele tem muito mais recurso, muito mais coisas, dá para fazer muito mais coisa nele. Então, sim, a pessoa que instalou o Windows, ela já tem um poder imensurável em mãos por ter essas quatro linguagens e por ter a API do Windows, que é a parte de COM, que é Component Object Model do Windows. O que é o COM? É uma coisa que precede ao .NET, cara. O .NET hoje você basicamente tem que instalar e ele é um conjunto de bibliotecas e framework, um SDK junto para você puxar informações e trabalhar e criar coisas para o Windows, como telas e botões e ou até para web, enfim, né? O .NET é um grande conjunto, é uma plataforma inteira. E o Com e o Decom e o Com Plus também tem aqui, né? Também tem o Com Plus nesse grupo aqui. É, é basicamente umas APIs que tu consegue usar, chamar dentro do VBScript, dentro do Microsoft JScript e dentro do PowerShell você consegue chamar coisas no com. O que são essas coisas que dá para chamar lá? Por exemplo, biblioteca de, sei lá, criptografia, biblioteca de trabalhar com XML, biblioteca de fazer requisição HTTP. Você consegue fazer isso usando o Component Object Model. Como que isso vai ser feito no JScript? Vai ser feito com ActiveX ou ActiveX para os brasileiros aqui que falavam na época, né? O VB
VBX, o VBS é a mesma coisa, só que em vez de usar ActiveX, vai usar ali o Create Object do VBScript, que ele tem uma função chamada Create Object. O VBScript atualmente se encontra na versão 5.8. Não se sabe se a Microsoft vai ou não matar ele alguma hora. É bem possível que isso aconteça, tá? Porque cada vez ele está sendo mais esquecido, cada vez outras linguagens de programação estão tomando mais espaço, ainda mais linguagem de programação que faz backup, tem script de alterar group policy, essas coisas, né? Mexer com rede, pegar informação de impressora, gerenciar usuários em redes corporativas do Windows e tal. Então essas linguagens tipo VBScript, Bash, PowerShell, elas estão sendo cada vez menos usadas. Porém, elas são muito valiosas. Poucas pessoas compreendem o poder e a grandiosidade que só o Windows tem quando ele já tem isso aí chipado dentro dele. Então, tipo, você consegue fazer muita coisa. E o Windows tem uma coisa muito interessante chamada HTA, que significa HTML Application. O que é isso? Nada mais do que usar um HTML4, CSS2, o JavaScript na época do S3, ou seja, o Microsoft JavaScript, e o VBScript. Você pode criar uma aplicação, desktop, ou seja, um programa como se fosse um .exe, entendeu? Que ele vai ser de código aberto e você consegue usar isso aqui, cara. Então, assim, por exemplo, hoje tu vai fazer uma aplicação desktop para o Windows. Tem muita gente que vai usar Electron. Pô, aí vai gerar um binário lá de 50, 60 MB para fazer um Hello World. Sendo que as pessoas podiam simplesmente usar HTA, cara. É muito pouca gente que conhece HTML Application. Você pode usar, Lucas, mas pô, não tem todos os recursos CSS3, que dá como Flexbox e grid layout. Então, tipo, pô, vai ser mais difícil de fazer interface. Realmente layout é mais difícil, mas tem frameworks que você pode usar. Você pode usar Bootstrap, você pode usar outros frameworks da época que tinha ali para o CSS2, tipo Bootstrap 3. É perfeito para usar no HTML Application. Você consegue usar HTML 5.shiv, que ele dá, tipo, ele cria alguns sintaxe sugar e algumas funções que não existem. Ele cria. Então, assim, você até consegue um poder maior para até conseguir utilizar umas coisas que tem no HTML5, por exemplo. Mas a questão do CSS3 realmente não vai ter como. Mas dá para fazer muita coisa, inclusive usar VBScript junto com o JavaScript. Então, por exemplo, lá no HTML, né, em vez de você escrever script type text barra JavaScript, você escreveria algo como text barra VBScript. E aí aqui dentro você colocaria todo o código VBScript, entendeu? É assim que funciona no HTML Application. Bom, e aí além disso tudo, né, além de todo esse poder do Windows de criar programas com interface gráfica usando HTA, usar BatchScript, Microsoft JScript, PowerShell e VBScript, a gente ainda tem um recurso que o Windows traz nele, que pouca gente também conhece, que é o WinMGMT, que é o Windows Management, que é como se fosse, tem que botar um WMI aqui ainda, né? É como se fosse um recurso do Windows para gerenciar grupos, pessoas, acesso à rede, permissões. Então ele tem tudo isso aqui dentro dele, que é um monte de comando que você consegue usar, até uma sintaxe parecida com SQL, você consegue usar para pegar informações do próprio Windows, da própria máquina, da máquina de outras pessoas da rede e tal. Isso é muito interessante. Então, o Windows ele tem muita coisa e um poder muito grande que poucas pessoas conhecem, né? Acaba, eu quero aprender a desenvolver para o Windows. As pessoas não aprendem a Windows API, a parte de Win32. A pessoa já pega lá C Sharp, já pega Visual Basic, .NET, ASP.NET, e vai aprender essas coisas, mas sem aprender o que roda de fato por debaixo dos panos, que tem todo esse poder aqui do WMI, do WNMGMT, e além dessa parte de decon e tal. Então o que acontece, né? Você consegue, por exemplo, criar aplicações em C Sharp, em C++, C++, ou então em Visual Basic e setar uma propriedade chamada conVisible, que é para você poder acessar
as propriedades e as funções desses programas você consegue acessar como se fosse uma DLL, você consegue acessá-las daí pelo VBScript, se você seta como com visible igual true, por exemplo, né? Além disso, o Windows tem esse register dele, que você consegue salvar informações lá, que ainda não é como se fosse um banco de dados, você consegue colocar valores lá, palavras e valores, chave e valor, sabe? Então assim, eu não sei como é que vai ser o futuro disso no Windows, mas aparentemente até agora no Windows 11 a gente continua tendo, né? A gente tem versões mais novas do PowerShell agora, mas por exemplo o VBScript nunca saiu, está na versão 5.8 e ele nunca saiu dessa versão. Então ele não recebe mais atualização já tem anos, né? Tem 20 e poucos anos já a linguagem. E o VBScript nada mais é do que uma linguagem que descende do Visual Basic. Então, Ravar. Então você tem todo o poder ali do Visual Basic, exceto tem uma coisa ou outra que você não tem, não consegue ter tipo interfaces. Você não consegue implementar no VBScript, porém no VBScript, ao contrário do que muita gente acha, dá para implementar, dá para usar classes. Então tem até alguns programas aqui que eu tinha botado na minha área de trabalho, que está extremamente poluída. Eu tinha colocado aqui, eu acho que tem nesse arquivo aqui, ó, tem um exemplo de classe, onde tem uma class 1, tem tem um private sub aqui e com uma propriedade sub aqui, dando um message box hello. Claro que aqui se eu executar ele só vai dar um olá, né? Se eu pegar aqui e dar 2 cliques aqui nesse, ele só vai dizer olá, né? Mas tem um jeito que eu não lembro exatamente como é, tipo, acho que é set c igual a new class 1, acho que é assim. Deixa eu ver se vai funcionar. C ponto, deixa eu tirar o private aqui. Botar aqui sub 1 ponto sub 1. Vou botar aqui Lucas. Não, vou botar aqui, vou tirar esse i aqui. Deixa eu só o message box, vamos ver se vai funcionar. Acho que é assim que faz. Ó, você consegue chamar a classe isso dentro de um arquivo VBS. Então, dá para programar também orientado a objeto dentro do VBScript, beleza? Bom, voltando aqui ao outro arquivo aqui da aula. Então, você tem o poder da orientação a objeto dentro do VBScript. Dá para você trabalhar orientado a objeto também no JScript, né? Dá para você criar objetos. No BatchScript infelizmente não dá, só dá para você criar procedures, né, subrrotinas, que é um jeito bem aqui de todas essas linguagens. O BatchScript é a piorzinha e a mais limitada, mas ainda assim dá de fazer algumas coisas legais com backup e tal. Bom, todas essas são linguagens completas e devido à pouca exploração que elas têm na área, né? Pouca gente mexe, pouca gente manja, tem pouca literatura na área também, tem pouco vídeo, porque era muito antigo, a galera não fazia vídeo para aula, essas coisas, então você tem pouca coisa relacionada a VBScript, por exemplo. E, cara, tem muita gente que cria malware foda com VBScript. Tipo, malware assim, que tipo, tudo criptografado dentro, assim, que você tem que pegar uma galera que manja e tipo, sabe, pra decodificar todo o troço que tem ali dentro, porque fica muito foda os vírus, caras, que a galera faz, assim, é bizarro. E tipo, você deu 2 cliques ali no VBS, cara, basta aceitar, dar um yes ali, dar um confirm pra destruir com seu PC. Ele pega e baixa malware de algum lugar, sabe? Às vezes seu Windows nem consegue detectar que ele é um malware, cara. Então é realmente muito foda. Dá pra você criar vários malwares com VBScript e até HTA. Eu tenho um exemplo aqui de HTA, cara, que eu botei aqui, que é um evento, eu tava testando um evento de OnClick. Eu vou abrir o código fonte aqui para vocês no próprio bloco de notas, mas não tem um bloco de notas aqui. Eu vou abrir ele aqui, só a página, tá vendo? Você vê que pelo naipe do botão você já vê que é como se fosse um negócio mais antigo. Aqui o que ele faz, né? Ele pede um número, ele dá um input box aqui, eu vou botar 3, aqui eu vou botar 5, ele vai somar e vai dizer qual que é o número maior. Então é basicamente só isso aqui que aqui faz. Como que ele faz isso, né? Deixa eu abrir aqui no
no bloco de notas mesmo. Então o que acontece, né? Você vê aqui, ó, script type text VBScript, né? Você vê aqui que ele dá um option explicit, eu não lembro que exatamente isso aqui faz, mas aqui ele cria uma função de qual que é o mais largo. Se x for maior que y, então o each larger ele seta x, se não seta y mesmo. Aqui o que acontece, né? Ele pega o input name e dá um underline on click. E quando você faz isso aqui em VBScript, ele entende que você está dando como se fosse o objeto, né, o input ou qualquer coisa que tenha esse name, underline on click, que é ao clicar, né? Então ele vai executar essa função aqui. Esse é o padrão. No JavaScript seria tipo document.query selector, botar o name ali get nums, ponto, on click ou ponto add event listener on click. Então no VBScript é mais fácil fazer desse jeito aqui. Então aí cria um input box, chama a função, chama a outra soma de números. O CINT é para transformar o número que a gente pegou inteiro, né, e depois ele chama o message box comparando aí. Esse aqui é um jeito de concatenar string. Então esse é um jeito de fazer um HTA bem basicão. Dá para você pegar, usar, como eu falei, usar o com aqui dentro, ou usar o ActiveX se tu estiver usando o JScript, e pegar informações do Windows, pegar tipo, sei lá, informação de processos rodando, informação da memória. Aí o céu é o limite, sabe, do que você pode fazer aqui. Bom, aí eu abri várias páginas aqui pra gente explorar juntos aqui essa questão. Aqui tem se vocês quiserem ler, eu não vou deixar link, né? É só você jogar no Wikipedia, VBScript aí que você consegue ver, tá aqui, né? Começou em 96, tá na versão 5.8, tem todos esses arquivos aqui como associação que dá para você usar ele, a história dele, como que ele surgiu e tal. Curiosamente não tem o nome de quem criou, mas provavelmente quem criou foi o cara que criou o Visual Basic, né, normal. Então tem que pesquisar isso aí, é uma coisa que eu vou ficar devendo aí para vocês. Outra coisa interessante que eu tenho que voltar aqui para falar antes de pular para o que a gente estava vendo ali, é que dá pra gente usar ASP. O que é ASP, né? O ASP, cara, é basicamente Active Server Page, que significa como você programar a web pelo servidor. Ou seja, imagine uma linguagem como se fosse PHP. A época do Orkut, o Orkut usava ASP, por exemplo. E depois surgiu o ASPX e depois ASP.NET, né? Então, tipo, o que é essa parada, né? O ASP é basicamente você usar VBScript no servidor para processar a informação. Então, você consegue usar aqui, por exemplo, desse jeito aqui, ó. Você botava isso aqui, e ele processava essa informação, e quando processava te entregava, por exemplo, nesse caso aqui, a hora, o minuto e o segundo, né? Então era bem interessante, era como se fosse como se fosse um PHP bem limitado, assim, né? É uma linguagem bem diferente, mas tem um poder bem menor que o PHP tem hoje, obviamente. Mas na época estava bem equiparado, assim, né? De 1 para 1, assim. O ASP era muito poderoso, tanto que era usado no Orkut, né? Então ele usava, dá para você se conectar no banco de dados, essa que é muito legal. Então você chega assim, você pega o ambiente de Windows, cara, você instala ele, você não precisa botar mais nada, a não ser se você queira botar realmente um banco de dados, tá ligado? Você consegue todo o ambiente, tipo, o ASP basicamente você vai habilitar nos recursos do Windows, né? Tipo, você digita aqui resources, ou recursos, né, porque eu estou em português, tem ativar ou desativar recursos no Windows. Para quem está em inglês é enable ou disable Windows Resources, acho que vai estar alguma coisa desse tipo. Aí aqui você vai vir aqui em serviços de informações, aqui ó, você vai ter que habilitar isso aqui, acho que é isso. Você habilitando isso aqui, você já vai conseguir programar em ASP, beleza? Daí posso fazer uma aula onde eu mostro como é programar em ASP, né? Em ASP puro. E cara, aqui o VBScript ele tem o universo dele, né, cara? Onde ele pode acessar tudo que você quiser. Impressora na rede, outros computadores na rede, debugar informação, processar XML, e lá vai. Bom, a outra coisa que a gente tem aqui é o tal do Windows Script File, também usado para fazer vírus. Muita gente usou para fazer vírus. Na real, a maioria das vezes que eu encontrei arquivos .wsf, .wsh foi de vírus, tá ligado?
Mas assim, ele serve para fazer muita coisa. Muita gente no passado, na época do Windows 2000, 98, é, usava para fazer coisas, né, rotinas administrativas. Então, por exemplo, assim, tinha uma empresa gigante, sempre tinha um cara lá que manjava de tecnologia da Microsoft, o cara manjava, aprendia a fazer esse tipo de programação aqui, que nada mais é do que VB Script aqui dentro, só que dentro de um XML. Né? Isso é o caso de um arquivo WSF. Bom, e aí você pega muitos exemplos, né, na web aí do que o VBS pode fazer. O ActiveX também, que é a forma de chamar os com e o olecon, né, no back-end. Deixa eu ver o que tem mais para falar. Tem aqui, eu posso deixar esses links no vídeo para vocês, componente Object Model, as coisas. Enfim, cara, eu queria só mesmo era dar um panorama, assim, né, um geral de como é programar em VB Script. Esse aqui foi o exemplo que eu tinha pego aqui para salvar ali. Tá, tem uma coisa importante para falar. Aqui tem muitas keywords que são usadas no VB Script, ou seja, VB Script é uma linguagem realmente bem grande. Eu tinha pego alguns exemplos aqui, ó. Tem tipo palavras reservadas da linguagem. Isso é tirando as funções, né? Esse aqui são basicamente a maioria das palavras reservadas da linguagem. Acho que até enum dá para fazer, cara. Eu nem sabia. Tem que dar uma olhada como fazer enum em VB Script, que eu fiquei curioso. Enfim, cara, assim, o universo é bem grande, a linguagem ela é bem poderosa, só que, tipo, como eu falei, muita gente manja muito pouco, sabe? E, tipo, quem manja de VB Script, cara, e HTA, assim, HTML, CSS, JavaScript, consegue fazer muita coisa foda. Tipo, as pessoas realmente não conhecem o poder que isso aqui tem, cara. Tipo, hoje, se tu quiser fazer uma aplicação pro Windows, o cara já vai direto no C Sharp, ou coisa do tipo, né? Pra fazer um exe, por exemplo. Mas aqui tem um poder imensurável, cara. Imensurável que ninguém explora. E aí eu quero saber da parte de vocês, se vocês acham que vocês querem alguns tutoriais, eu posso fazer alguns programas de exemplo, tá deixando aqui. Tem bem pouco disso no YouTube, se você procurar VB Script ou Microsoft JavaScript, vocês vão encontrar muito pouca coisa, tipo praticamente nada. E isso aqui é um universo inteiro a ser explorado e ele tem 20 e poucos anos, cara, sabe? Mas Lucas tem opção melhor. Eu também concordo, cara. Pra mim eu gosto muito de Python, gosto de PHP. Então, eu não usaria isso aqui no mundo real, tirando para fazer um HTA ou outro, eu usaria sim. Mas para fazer coisas administrativas eu não usaria, eu usaria Python ou o próprio C Sharp. Aqui eu tava olhando como fazer a classe no VB Script para mostrar para vocês. Aqui o tutorialspoint.com é um site muito bom, cara, para você aprender coisas de VB Script, que tem muita coisa, velho. Tipo, esse site é muito bom para aprender. Inclusive até aqui para usar em ASP, né, mexer com cookie, essas coisas. Aqui ainda é do Tutorials Point. Ver se tem um. Aqui é sobre o JScript, ó. O JScript ele tem aqui objeto de array, de string, de math e date. Ele deve ter mais na real, só que aqui o cara só listou esses quatro. Assim, o VBScript ele tem mais poder, eu acho, na minha opinião, do que o próprio JScript na época do ECMAScript 3. Só que os dois, por exemplo, para trabalhar com array multidimensional, é melhor trabalhar com o JScript, sabe? Agora, se você fazer qualquer outra coisa, assim, eu acho que é mais interessante mesmo trabalhar com VBScript. Bom, aqui tem um jeito, ó, que o cara faz em VBScript aqui para mexer com WinM, GMTS, aqui em PowerShell. Eu acho a linguagem do PowerShell meio feia, é uma opinião minha, só que ela é muito mais poderosa do que, né, do que o Bash, por exemplo, do que Shell Script. E cara, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar, se eu lembro, acho que falei tudo. Cara, daí eu queria saber da parte de vocês, se vocês acham que é interessante criar tutorial sobre isso e botar aqui no YouTube. Se vale a pena pra vocês, se vocês querem entender um pouquinho do poder, eu faço tipo posso fazer alguns CRUDs, instalar o SQL Server ou SQLite, mostrar pra vocês como que faz essa conexão entre VB Script e o banco de dados. Eu já testei isso aqui tanto com o SQL Server quanto com
com a SQLite. Então, se você quiser, eu posso estar trazendo isso aí para vocês e difundindo um pouco disso, e quem sabe até no futuro fazer mais vídeos ou até um curso sobre isso, quem sabe, porque não existe. Se você pesquisar, não tem. Então é isso aí, eu queria saber isso de vocês. Se vocês curtiram também, deixa um joinha aí, deixa um like, compartilha com seus amigos que gostam de Windows, que gostam das coisas internal do Windows. Beleza? É isso aí, gente. Valeu, obrigado aí pela atenção e tchau.